Daniel, e como forma de homenagem a todos os apicultores aqui do Rio Grande do Sul, a gente conversa agora com o seu Aroni Sattler, que é do Departamento Técnico da Associação Gaúcha de Apicultores, também professor permanente da URGS, e a gente abordando um pouco sobre esse setor, essa categoria que é muito importante para a agricultura como um todo. A gente sabe que os episódios do ano passado afetaram bastante a cadeia produtiva do mel aqui no estado do Rio Grande do Sul e agora o seu Aroni nos atende gentilmente. Seu Aroni, primeiramente obrigado por nos atender a TV Cachoeiro e Unitesul. Comenta um pouco como está a categoria no ano de 2025, a produção do mel aqui no Rio Grande do Sul, nesse dia que é comemorativo, Dia do Apicultor. Boa tarde. Boa tarde, a minha saudação inicial a todos que nos acompanham e especialmente aos apicultores no seu dia, né? Que é uma atividade muito importante, de uma longa tradição, né? De um modelo importado da Europa, né? Trazido pelos primeiros imigrantes, e esse perfil continua em grande parte até hoje, né? É claro que com algumas adaptações, algumas modernizações, né? Passando por uma atividade até mais profissional, com grandes produtores também, mas ainda baseado na pequena propriedade, né? E aí que serve, né? Muito importante isso como uma excelente fonte de renda, né? Então, essa nossa homenagem, a nossa festa, né, da nossa apicultura, não só gaúcha, mas brasileira também, né? É um dia muito especial para toda a nossa equipe de produtores, de equipe de apicultores, né? Que envolve também uma grande cadeia, né? Não é só o apicultor, são todas as empresas que, de alguma forma, participam de toda essa cadeia, né? Desde as floradas até o pote de mel colocado na mesa do consumidor. Né? Isso tem uma importância bastante grande, né? Ok, seu Aroni. Essa cadeia produtiva ela está em crescimento e eu coloco talvez entre parênteses por conta dos episódios das enchentes do ano passado, até pesquisando antes mesmo de fazer essa entrevista, vi que o setor ainda se recupera. A gente teve perdas aí significativas no setor da produção do mel aqui no Rio Grande do Sul. Qual o panorama atual dessa categoria? A apicultura aqui no sul do Brasil, né, e no Brasil como um todo, ela vem crescendo ano a ano, né, na sua produção de mel, que é o carro-chefe, né, mas também dos outros produtos, né, como da própolis, né, do pólen, da cera, né, do próprio veneno das abelhas, que em dose adequada é um medicamento, né, e especialmente agora, né, nos últimos anos, com o reconhecimento da importância das abelhas na polinização dos cultivos. Então, já se tem há mais tempo, né, uma importância muito grande na polinização das macieiras, né? O estado é o segundo produtor brasileiro, né? Com em torno de 20 mil hectares plantados, né? E aí precisa, normalmente, de agosto a setembro de todos os anos, né? Nós precisamos em torno de 60 mil colmeias. Quer dizer, isso já tem um significado importante. Então, a perspectiva para a apicultura gaúcha é bastante boa, é bastante positiva. Agora, é claro, nós tivemos um evento muito dramático, né, do ponto de vista humano, mas também, né, da própria agricultura, do próprio ambiente e especialmente da apicultura, que tem essa dependência muito grande das boas condições climáticas, né? E isso não ocorreu no ano passado, né, na primavera, e agora, nesse nosso outono, que é uma etapa muito importante também de produção, né, mas principalmente na primavera, a safra foi praticamente toda perdida, né, talvez 5, 10%, não mais do que isso, né?
Então, eu tenho expectativa que tudo passe e melhore daqui para frente, né? O potencial da apicultura do Rio Grande do Sul é bastante grande, né? Está aumentando sensivelmente a produção de própolis, né? A produção de pólen também, aos poucos, começa a melhorar como alternativa, né? E, além disso, então, o aluguel de colmeias para a polinização. Tá certo, seu Aroni. A cadeia produtiva está crescendo e o consumo, como o senhor analisa, como a Associação Gaúcha de Apicultores analisa o consumo? Porque, querendo ou não, o mel é uma das opções mais saudáveis que a gente tem à disposição do consumidor. Esse crescimento no consumo também vai de encontro ao crescimento na produção do mel aqui no estado? Para a produção do mel do estado, um dos canais importantes de comercialização ainda é a exportação, né? Em alguns períodos, é claro, o preço fica muito baixo e aí não é um bom negócio, né? Mas isso depende muito de toda a cadeia produtiva, né? Mundial também, porque o Brasil cada vez aumenta a sua produção e é um dos poucos países que ainda produz mel orgânico em grande quantidade, então sempre tem uma demanda. Agora, o potencial de consumo interno, né, é super importante, é muito grande, mas o consumo per capita ainda é muito baixo, né? Nós temos alguns países europeus, por exemplo, que consomem cerca de 1 quilo de mel por pessoa ano, enquanto que o Brasil está na faixa de 60 gramas, né? Aí entra em jogo as condições econômicas também e a falta de divulgação maior. Aí, essa talvez seja uma das falhas do próprio setor. Então, a gente poderia aumentar esse consumo per capita em algumas gramas e aí já começaria uma demanda muito grande, né? Talvez até limitando a exportação, né? Quer dizer, esse potencial ele também é visto, inclusive, por outros países, né? Tá certo, professor. Como o senhor enxerga essa profissão, por exemplo, daqui 10 anos? Você falou que há um crescimento, há procura sobre essa atividade econômica aqui em nosso estado. A gente teve um baque muito forte no ano de 2024, mas o senhor acredita que isso vai mudar de cenário com o passar do tempo, diante da situação que a gente teve no ano passado, onde toda a agricultura como um todo, toda a atividade teve algum tipo de prejuízo, algum tipo de adversidade. Mas como o senhor enxerga a profissão de apicultor daqui a uma década? A gente sempre comenta entre apicultores, né? No ano em que a agricultura vai bem, a apicultura vai bem também, né? Só para recordar alguns dados, né? Dados quantificados. Nós fizemos através da nossa federação um levantamento, né? Eu coordenei esse levantamento. Nós perdemos um pouco mais de 20 mil colmeias, né? Informadas pelos apicultores, sem contar aquelas que não foram informadas, né? Muitos milhares até de deslizamentos que também provocaram perdas expressivas. Então, apesar disso, o que eu coloco é que, com a abelha africanizada, que enxameia muito, né, foi possível, e está sendo possível, né, repovoar essas caixas perdidas. Então, nós temos um efeito de 1 ano ou 2 no máximo, e aí a gente já retomou de novo, né? E se a gente conseguir um pouco mais de apoio dos órgãos oficiais, isso melhora ainda mais, né? Mas a médio e longo prazo, a gente tem uma perspectiva muito boa da nossa apicultura, né? Porque até há pouco tempo havia uma preocupação muito grande, porque praticamente a atividade era exercida por pessoas com uma certa idade já, né? Mas a gente percebe agora que vem aumentando de novo o interesse dos jovens. E aí entra em questão
atividade muito importante que é do associativismo, né? Através das associações, da nossa federação, né? Mas também entra em jogo um serviço muito importante que é a extensão rural através da Emater, os programas das ATEGs do próprio Senar, do próprio SEBRAE também. Quer dizer, esse conjunto todo é que torna possível, né, a preparação de jovens, tendo então essa apicultura como uma das opções dentro da agropecuária, né? Tá certo, professor Aroni Sattler, do Departamento Técnico da Associação Gaúcha de Apicultores, nesse dia comemorativo ao Dia do Apicultor, o produtor de mel em todo o Brasil, a gente deixando aqui a nossa homenagem junto ao UNT Sul. Professor Aroni, obrigado por nos atender, sucesso e que a apicultura permaneça por um longo tempo. Eu que agradeço a oportunidade e um abraço a todos os apicultores gaúchos.